Seus olhos preveem o futuro antes de você reagir. Você olha, sente que decidiu e só depois percebe o que ocorreu. Esse estranho atraso da consciência não é truque místico. Em vários momentos, os olhos já começaram a buscar, corrigir e preparar o corpo antes de surgir a sensação clara de entendimento. Neste roteiro, o mistério é real, mas a explicação é concreta. Aviso legal. Este conteúdo tem caráter exclusivamente educativo e informativo, baseado em estudos de neurociência e psicologia cognitiva. As informações aqui contidas não substituem o aconselhamento, diagnóstico ou tratamento médico profissional. O olho não desliza, ele salta. A maior parte das pessoas imagina a visão como uma janela aberta que recebe o mundo em fluxo contínuo. Essa imagem é intuitiva, mas está incompleta. Os olhos não percorrem a cena de modo liso o tempo todo. Eles fazem saltos rápidos de um ponto para outro, chamados de sacadas, intercalados com breves momentos de fixação. É nesses instantes que a informação visual mais útil é capturada com precisão. O dado desconcertante é o seguinte: mesmo com esses saltos, quase ninguém percebe o mundo tremendo, apagando ou se quebrando em pedaços. Porque a cena não vira um caos visual. Porque o sistema visual não espera tudo chegar pronto para só depois organizar. Ele já entra no processo com correção, compensação e previsão. Quando um objeto cruza o campo de visão, quando um rosto muda de direção ou quando uma bola é lançada, o olhar pode iniciar ajustes antes de surgir uma percepção consciente totalmente formulada. Isso não significa que o olho sabe o futuro no sentido místico da palavra. Significa que o sistema visual trabalha com regularidades do presente para reduzir atraso no instante seguinte. Velocidade, direção, contraste, tamanho aparente e trajetória recente servem como pistas. A partir disso, o cérebro monta uma aposta rápida sobre onde vale olhar e como o corpo deve se preparar. Sem esse mecanismo, qualquer interação com o mundo seria mais lenta. Uma simples travessia de rua ficaria mais insegura. Um goleiro reagiria tarde demais. Até pegar um copo que começa a escorregar seria mais difícil. Existe outra peça decisiva nesse quebra-cabeça. Durante os movimentos rápidos dos olhos, a sensibilidade a certas mudanças visuais cai por um momento. Esse fenômeno ajuda a impedir que cada salto ocular seja percebido como um borrão gritante. Em vez de mostrar a bagunça causada pelo próprio movimento do olho, o sistema entrega uma sensação de continuidade. Não é isso que torna o tema mais estranho. A experiência subjetiva parece estável, mas a maquinaria por baixo da experiência trabalha cortando ruído, remendando transições e priorizando o que importa. A consciência recebe um resultado limpo demais para quem imagina um mundo captado quadro a quadro como uma filmagem neutra. Esse mecanismo aparece com força em tarefas rápidas e comuns. Uma pessoa deixa a chave cair da mesa. Antes de pensar em palavras como caiu, vai bater no chão ou preciso pegar, o olhar já foi puxado para a região do evento. O mesmo vale para o motorista que nota movimento periférico, para um atleta que lê o corpo do adversário ou para alguém que recua o pé ao perceber um degrau irregular. Em todos esses casos, a resposta eficiente depende de um sistema que não fica esperando a consciência discursar. Primeiro ele busca, compara, corrige e prepara. Depois a percepção consciente se torna nítida o bastante para virar relato mental. A parte mais fascinante está na falsa impressão de soberania total da consciência. A pessoa sente que viu, entendeu e então reagiu. Em muitos contextos, a ordem prática é menos elegante. O sistema visual já começou a orientar a reação enquanto a consciência ainda estava alcançando o evento. Isso não diminui a importância da percepção consciente. Apenas recoloca cada peça no lugar. A camada rápida lida com urgência e probabilidade. A camada consciente descreve, revisa e integra a experiência ao restante da vida mental. O mistério, portanto, não está em um poder oculto dos olhos. Está no fato de que a visão humana foi construída para não chegar atrasada. Por isso, ela precisa de atalhos legítimos. Precisa saltar, prever e costurar. O espanto nasce quando se percebe que ver não é apenas receber o mundo. Ver também é tentar alcançá-lo um instante antes que ele escape. O corpo começa a responder antes de virar frase. O segundo ponto deixa o tema mais inquietante porque sai da cena ampla e entra no detalhe quase invisível. Nem sempre o mistério aparece em um grande movimento dos olhos. A pupila entrega e o olhar denuncia. Muitas vezes ele aparece em sinais discretos, como a forma de distribuir a atenção, a velocidade com que o olhar é puxado para uma região da cena e até mudanças na pupila ligadas a esforço mental, alerta e carga emocional. A pupila reage principalmente à luz, mas não apenas à luz.
Ela também pode variar conforme exigência cognitiva e estado de vigilância. Isso importa porque mostra uma verdade pouco intuitiva. O corpo não espera a linguagem interna terminar para começar a se reorganizar. Pense em uma situação banal. Um ruído metálico surge atrás de uma porta durante a madrugada. Antes que a pessoa formule com clareza o que ouviu, o olhar tende a se orientar para buscar origem, distância e risco. A cabeça talvez nem tenha virado por completo, mas o sistema visual já entrou em modo de triagem. A pergunta prática não é filosófica. É imediata. Aquilo exige aproximação, recuo ou monitoramento. A consciência ainda está montando a cena, só que o corpo já começou a tratar o evento como relevante. Não é por isso que certos sustos parecem acontecer antes da explicação. A sequência subjetiva costuma enganar. Primeiro vem a sensação física de alerta. Só depois aparece a frase mental que tenta nomear o ocorrido. Esse padrão não vale apenas para medo. Vale para escolha e atenção. Em tarefas visuais rápidas, o olhar pode revelar qual opção começou a ganhar prioridade antes de a pessoa conseguir explicar a decisão com palavras. Isso não significa que toda escolha esteja pronta antes da consciência. Significa que processos preparatórios podem ser detectados cedo, especialmente quando o cérebro precisa distribuir recursos depressa. Em esportes, leitura de movimento e antecipação ocular são decisivas. Em tarefas simples, como procurar um objeto sobre uma mesa confusa, os olhos já passam mais tempo em áreas promissoras antes de existir uma certeza declarada sobre onde o item está. O que isso mostra? Mostra que a atenção não surge inteira no palco principal da consciência. Ela vai sendo montada em camadas. A pupila entra nesse tema como pista e não como oráculo. Ela não diz sozinha o que uma pessoa pensa. Também não serve para transformar comportamento humano em adivinhação barata. O valor dela é outro. Em conjunto com direção do olhar, tempo de fixação e contexto da tarefa, ela ajuda a mostrar que o organismo está calculando importância e custo mental em tempo real. A carga de processamento, a incerteza e o alerta deixam marcas corporais mensuráveis. O rosto pode parecer calmo, mas o sistema interno já está redistribuindo prioridade. Em outras palavras, o corpo vaza o trabalho da mente antes que esse trabalho vire relato completo. Isso ajuda a desmontar uma ilusão comum. Muita gente trata a consciência como se ela apertasse todos os botões na ordem exata dos acontecimentos. Primeiro notar, depois interpretar, depois agir. Na vida real, principalmente em contextos rápidos, a ordem é mais embaralhada. Primeiro sinais parciais disparam preparação. Depois a percepção consciente amadurece e organiza o sentido da experiência. Pergunta inevitável: se a consciência chega um pouco depois em vários momentos, ela perde seu valor? Não. Ela ganha outra função. Em vez de ser a centelha única de toda a resposta, ela opera como integração mais estável, revisão, memória e planejamento. O sistema rápido protege o presente imediato. A consciência liga esse presente ao resto da vida mental. Esse arranjo explica por que certas pessoas descrevem experiências comuns em termos quase sobrenaturais. Alguém diz que sentiu antes de ver. Outro jura que o corpo soube primeiro. Em certo sentido restrito, essa sensação faz sentido. O organismo realmente pode iniciar ajustes antes de a experiência ficar verbalmente clara. O erro começa quando essa sensação é tratada como prova de poderes ocultos. O quadro mais sólido é mais interessante do que isso. Existe uma arquitetura biológica que prioriza sobrevivência, eficiência e economia de tempo. O olho procura pistas. A pupila denuncia carga. A atenção se move. O corpo prepara terreno. Só então a consciência transforma esse conjunto em narrativa compreensível. O mistério permanece, mas deixa de ser fantasia. Ele passa a ser um retrato fiel de como a mente humana trabalha quando o tempo para entender é menor do que o tempo para reagir. Você não vê tudo e mesmo assim sente o mundo inteiro. A terceira curiosidade fecha o tema pelo lado mais desconfortável. Não basta saber que os olhos fazem saltos e que o corpo começa a se organizar antes da frase consciente. É preciso encarar o fato de que a visão humana tem falhas reais e ainda assim produz uma sensação impressionante de continuidade. Cada olho possui um ponto cego no local em que o nervo óptico deixa a retina. Ali não há recepção visual normal, como nas áreas vizinhas. Mesmo assim, no cotidiano, quase ninguém percebe um buraco escuro flutuando na paisagem. Por quê? Porque o sistema visual completa o que falta usando contexto, continuidade de bordas, textura ao redor e redundância da informação entre os dois olhos em condições normais. O resultado subjetivo é poderoso.
O mundo parece inteiro mesmo quando a captação não é total. Essa capacidade de preenchimento ajuda a explicar por que a percepção humana é tão eficiente e, ao mesmo tempo, tão vulnerável a enganos. O cérebro não trabalha apenas como um registrador passivo. Ele interpreta, completa e estabiliza. Sem isso, a experiência visual seria esburacada, trêmula e lenta demais para a vida real. Ao caminhar por uma escada, por exemplo, a sensação comum é a de que cada degrau está plenamente dado à visão. Na prática, a percepção depende de contraste, memória do padrão, posição do corpo, iluminação e previsão do próximo apoio. Se um degrau está gasto, se a sombra muda ou se existe um objeto fora do lugar, a correção precisa ser rápida. Quantas vezes alguém recuou o pé antes de saber dizer exatamente o que havia de errado? Esse recuo mostra a mesma lógica discutida desde o início. A visão já vinha trabalhando com hipóteses sobre o ambiente. Quando um detalhe quebra a previsão, o corpo corrige. Existe ainda outro mecanismo essencial para a sensação de mundo contínuo. Entre um movimento ocular e outro, o sistema visual reduz a percepção da bagunça produzida pelo próprio deslocamento dos olhos. Além disso, usa informação anterior e posterior ao salto para manter a impressão de estabilidade. Não é justamente aí que o tema se torna mais profundo? A pessoa sente que está vendo um fluxo íntegro e direto. Porém, a integridade dessa experiência depende de cortes, supressões e reconstruções legítimas. O cérebro faz isso não para enganar a pessoa, mas para torná-la capaz de agir em tempo útil. Em vez de mostrar todas as falhas do processo, ele entrega uma versão funcional da cena. Essa funcionalidade, contudo, cobra um preço. Como a percepção trabalha com previsão e preenchimento, ela pode errar. Um vulto lateral parece pessoa e depois se revela um casaco pendurado. Um padrão parcial no chão parece um degrau a mais. Um objeto meio coberto é reconhecido antes da confirmação total e às vezes, de modo equivocado. Isso significa que a visão é pouco confiável? Não. Significa que ela foi otimizada para utilidade, não para neutralidade perfeita em todos os contextos. O sistema prefere uma interpretação rápida e geralmente suficiente a uma espera longa por certeza absoluta. Em ambientes comuns, essa estratégia funciona de modo extraordinário. Em cenários ambíguos, produz ilusões, sustos e correções repentinas. A parte mais importante para este vídeo está aqui. Quando se diz que os olhos parecem prever o futuro antes da reação, a formulação impacta porque descreve uma sensação real, mas precisa de tradução precisa. O que existe não é a adivinhação literal do futuro distante. O que existe é previsão de curtíssimo prazo baseada em regularidades do presente e em um histórico imediato da cena. O sistema visual usa o que acabou de acontecer para calcular onde vale prestar atenção, o que deve ser ignorado e como manter um mundo visual coerente apesar de limitações físicas. Isso inclui preencher o ponto cego, suavizar transições geradas pelos próprios movimentos oculares e preparar respostas rápidas diante de mudança súbita. A consciência entra nesse processo como parte nobre, mas não como etapa única. Por isso, o verdadeiro espanto é mais concreto do que qualquer fantasia. Você sente um cenário sólido porque o cérebro está o tempo todo evitando que as emendas apareçam. Você reage com rapidez porque o sistema visual não aceita começar do zero a cada instante. Você acredita que primeiro viu e só depois moveu o corpo porque a experiência consciente já chega com grande parte do trabalho feita. O mistério continua de pé, só que em outra forma. Não é o mistério de olhos mágicos. É o mistério de uma biologia que precisa antecipar, costurar e completar o mundo para que a ação chegue no tempo certo. E talvez essa seja a revelação mais desconcertante de todas. A realidade percebida parece inteira não porque tudo foi captado de forma plena, mas porque a mente humana é rápida demais para esperar perfeição.